Pessoal, aqui no conteúdo teórico, vocês querem que repasse alguma coisa? Voltar algum slide? Fazer alguma explicação? Ou devo pegar mais ou menos? De primeira, é difícil pegar mesmo. Mas como fica gravado, né, pode assistir lá depois de novo. Então beleza. Vamos lá para o R, então, para a gente fazer. Todo mundo conseguiu baixar o código? Eu mandei por e-mail. Eu vou anexar aqui no chat também. Sim. Deu baixar, né? Tá. Se alguém não conseguiu baixar, me fala que eu ponho no chat aqui, o bloco de notas. Esse aqui é o outro. Isso. Tem uma pergunta aqui. A Rafaela perguntou. A métrica de avaliação do cluster, então, seria a soma dos quadrados? Isso. É uma das métricas, né? Você vai fazer o seguinte. A gente vai ter... Aí. Como tem 4 clusters, a gente vai ter 4 soma de quadrados. E depois a gente soma a soma dos quadrados. Por isso que tem 2 operadores somatórios aqui, ó. Aqui na fórmula, tá vendo? E no final, esse aqui vai dar um número só. Que esse número é o que plota no gráfico. Por quê? Por que a gente quer a menor? Que quando... boa pergunta. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Gostei dessa pergunta. Por quê? Se a minha soma dos quadrados for grande, é sinal que meus pontos não estão bem acomodados em relação ao centroide dele. O centroide nada mais é que a média. Quando a minha soma dos quadrados é pequena, é sinal que os pontos estão aqui, ó, próximo do centroide. Então, é mais interessante para a gente, quando os pontos estão próximos do centroide. Entendeu? Aí, não, beleza. Pessoal, então vamos lá para o R, então. Deixa eu limpar aqui esses objetos, que eu estava mexendo mais cedo. Control. Professor. Oi? Eu fiquei com uma... Isso não é bem uma dúvida, mas assim, para entender melhor. Quando a gente faz o PCA lá, né, para poder chegar nas duas variáveis e ter uma visualização mais clara, né, de poder juntar os grupos, ele vai escolher melhores variáveis para poder fazer o PCA? Ou como é que a gente vai... Como é que é esse meio tempo, né, de ele escolher as variáveis e fazer o PCA para poder ter o X e o Y, né? Boa. Porque geralmente a gente vai ter ali várias características, né? Exatamente. Então, na verdade, deixa eu colar aqui no whiteboard, vai ficar mais fácil. Eita, já está tudo rabiscado. Fazendo um cantinho aqui. Aqui, então, a gente tem 5 variáveis, né? O percentual de água, de proteína, de gordura, lactose e esse outro aqui. Então, na verdade, a gente não escolhe, ele usa todas para construir a PCA. O que ele vai fazer? Ele vai calcular uma matriz, que é a matriz de correlação. Nessa matriz, tem a correlação de todas as variáveis com todas. Eu tenho correlação para cada indivíduo. Eu tenho correlação da água com a proteína para o indivíduo 1. Vamos pôr aqui o ρ. Vai ser um pace aqui. O indivíduo 1. Aqui eu vou ter a correlação entre o indivíduo 2, 1. Aqui a correlação entre o indivíduo 1, 2. É o que a gente chama de matriz de correlação. Nada mais é do que a correlação entre todas as variáveis aqui dentro. Como a gente tem 5 variáveis, essa matriz vai ser de dimensão 5 por 5. Aí, em cima dessa matriz aqui, a gente vai achar um negócio que a gente chama autovalor. Que a gente representa pelo lambda. Nunca desenho lambda certo.
Então, ou seja, se eu tenho cinco variáveis, eu consigo gerar até 5 dimensões. Para cada alto valor, a gente vai gerar um autovetor. Então, esse seria o lambda 1. Eu teria aqui o lambda 2, com seu respectivo autovetor. Teria aqui um lambda 3, seu respectivo autovetor. Até o lambda 5. Só que a gente não quer usar todos esses autovetores, porque a gente quer só 2 dimensões, né? Então, a primeira dimensão ela é uma combinação linear. Ou seja, eu vou pegar os valores que estão aqui, esses valores dos autovetores, a gente pode interpretar como coeficiente. É como se fosse aquela equação de regressão. Então, eu vou ter a água vezes o water, né? Vezes o primeiro valor aqui. Vamos pôr por lambda 1. Mais, qual que é a outra variável? Proteína. Então, proteína vezes o lambda 2. Eu vou fazer isso até o lambda 5. Até o lambda 5. Porque aqui eu vou ter 5 valores aqui dentro. Porque cada valor é o peso de uma variável aqui. Então, essa primeira linha aqui, ó, nada mais é do que a multiplicação de cada valor aqui pelo peso que nós achamos aqui, no autovetor. Né? Então, aí ele forma. Então, mas qual que é a moral da história? Ele usa todas as variáveis para calcular as dimensões. Né? O que a gente vai escolher é a quantidade de dimensões que a gente quer usar. A gente pode usar 1, 2 ou até 3 dimensões, né? Que 3 dimensões a gente ainda consegue enxergar. Mais de 3, nós seres humanos já não conseguimos enxergar. Né? Então, ele vai combinar linearmente todas as variáveis que a gente tiver na nossa base de dados e transformar em dimensões separadas, né? Absorvendo a variação contida aqui nessas variáveis. Deu para pegar, mais ou menos? Depois... Deu. Então, o algoritmo ele já vai sugerir as dimensões, dependendo do número que tu passar, que vão representar melhor aquele conjunto. Né? Isso. Aí você pode olhar por aqui, ó. Deixa eu alterar aqui. Aqui, ó. A dimensão 1, absorveu 76% da variabilidade. A dimensão 2 absorveu 18%. Mas se eu pegar a dimensão 1 com a 2 acumulado, dá 94%. Então, com essas duas variáveis, eu consigo representar bem as 5 variáveis em 2 dimensões. Entendeu? Mas o raciocínio é esse. Você pegou certo. O raciocínio é esse mesmo. Mas aí, com palavras-chave para fazer busca, para refinar, pode procurar por matriz de correlações e procurar por autovetores e autovalores. Aí você vai entender melhor de onde que surge isso aqui. Mas não precisa de entender muito bem de onde sai, não, porque o R vai dar pronto para a gente. Então, é só para quem quiser, né, para quem gosta de entrar na matemática por trás aqui. Mas a gente não precisa, não. Então, primeiramente, a gente vai rodar essa linha aqui para limpar o R para a gente. Depois nós vamos instalar essa biblioteca aqui. Essa biblioteca ela disponibiliza várias bases de dados para aprendizado não supervisionado, ou seja, para clusters, né? Detalhe, o algoritmo da PCA ele também faz parte do aprendizado não supervisionado, porque a gente não tem uma variável resposta aqui. Então, ele é mais um algoritmo do não supervisionado também. Beleza. Então, vamos carregar essa base de dados aqui, porque dentro dela... a Rafaela fez uma pergunta aqui. A Rafaela perguntou, em clusterização, se calcula a importância relativa das variáveis? Por exemplo, eu poderia falar que a água não estava influenciando o arranjo dos grupos? Aí, nesse caso, Rafael, a gente usa o boxplot. A gente vai fazer junto aqui no código, tá? Para te mostrar o quão bem uma variável separa os clusters. Para a gente ver. Já a gente olha. Mas pode ficar à vontade de perguntar, tá? Não se preocupa não. Assim que é bom. Myron, você falou aí de utilizar o boxplot nesse caso para poder identificar os outliers? Ou...
Só Não, por conta da clusterização mesmo. é para ver o quão bem uma variável é relevante para a clusterização. Porque se as medianas estiverem todas alinhadas, é sinal que aquela variável não está separando os clusters. Mas se as medianas estiverem desalinhadas, é sinal que os clusters estão bem separados. Mas já a gente vai ver, vai ficar mais fácil de a gente entender. Então, quando eu executo esse comando aqui, aquela base de dados, leite de mamíferos, já fica na memória do R. A gente pode até clicar aqui, ó, nessa tabelinha, e ver a base de dados. Só que é o seguinte, como o algoritmo de cluster trabalha só com a distância euclidiana, tem que ser entre valores numéricos, né, eu tenho que tirar o nome do animal aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou passar ele para o nome da linha. Em vez de ser 1, 2, 3, vai ser horse, orangotango e monkey. Vou fazer assim. Eu vou guardar, mas antes disso, eu vou guardar um novo objeto, que vai chamar dados, só para a gente não mexer na base original, deixar ela quieta aqui. A gente pode ver um resumo descritivo dos dados, com o comando summary. Ó, água. Então, a gente sabe que, em média, os animais da nossa base de dados têm 78% de água no leite. Né? De proteína, em média, eles têm 6,21. O animal que tem menor proteína tem 0,6. O animal que tem a máxima proteína tem 12,3. Né? Então, só para a gente poder interpretar um pouquinho... Olha lá, tem animal que não tem nada de lactose no leite. Né? Então, só para a gente poder interpretar um pouquinho, ter uma noção, né, como é que se comportam os dados que a gente está mexendo. Então, aqui, ó, com esse comando role names, eu vou falar que o nome das linhas da base de dados vão ser os nomes da minha coluna name. A coluna name é aquela com o nome do animal. Então, quando eu executo aqui e volto na base de dados, olha lá, agora em vez de ser 1, 2, 3, é o nome do animal. Então, agora a gente já pode remover essa coluna aqui, para não atrapalhar no cálculo das distâncias euclidianas. Com esse comando aqui, ó, null. Então, agora a gente já vai entrar na clusterização. Até pus uma observação aqui, ó, sobre a normalização e padronização. Ó. Não há necessidade de padronizar os dados, pois todos estão em percentual. Ou seja, todas as unidades medidas são as mesmas. Mas caso fosse necessário padronizar, eu poderia usar o comando scale. Por exemplo, a gente poderia criar um novo data frame, chamado dados transformados, scale dados. Aí ele vai subtrair cada variável pela média e dividir pelos seus respectivos desvios padrões. Então, aqui, nessa linha aqui, ó, calcula a distância euclidiana de cada animal com todos os demais e guarda em uma matriz. Então, aqui ele vai... Oi, Fernando. E quando apenas parte de, por exemplo, duas variáveis estão já no mesmo padrão, por exemplo, porcentagem, e apenas uma terceira, não, no caso, aí normaliza todo? Aí teria que normalizar tudo. Ah, sim. Entendeu? Você não normaliza só uma, não. Você normaliza tudo. Se uma variável já tiver unidade de medida diferente, você tem todas em percentuais, mas uma está ali em metros quadrados, aí já vai atrapalhar. Porque metros quadrados, né, tem uma ordem de grandeza muito maior. Uhum. Entendeu? Sim. Então, aqui com esse comando dist, a gente vai passar o data frame, dados, e o argumento method é a distância que a gente quer calcular. A gente vai utilizar. Aqui a gente vai usar a euclidiana. Já eu vou voltar aqui para mostrar como que a gente muda aqui a distância. Então, eu vou rodar aqui. Se eu quiser ver a matriz de distâncias, a gente até pode. Entra com o comando s.matrix, distâncias. Eu entro com o comando view, para a gente poder ver ela. Isso, deixa assim. Então, se eu executar aqui, essa é a matriz de distância. É a mesma que a gente viu lá no slide. Então, eu tenho a distância do orangotango com o cavalo, do orangotango com ele mesmo, que vai dar 0, obviamente. Ele é o vizinho mais próximo dele. Né?
com todos os demais. Então, e se eu quisesse mudar a distância, a gente pode fazer o seguinte. Vamos vir aqui no help, aqui no canto direito, e digitar a função que a gente quer. Dist, né? O help do R é muito completo. Ué, eu acho outras coisas. Ah, achei aqui. Engraçado. Bom, então a gente pode fazer assim, interrogação dist. Ele não está achando o help. Mas qual que é a ideia? A gente pega a distância e muda aqui. Ó. Por exemplo, distância Manhattan. E rodo. A distância de Mahalanodos. E roda. Entendeu? Então para mudar a distância é muito fácil. É só vir aqui e mudar. Mas vamos deixar a Euclídea mesmo. Então, agora aqui, eu quero agrupar as variáveis. Então, eu pego aqui minha matriz de distâncias, passo o comando hclust e agrupo. Então, ou seja, agrupo os animais a partir da matriz de distâncias. Esse argumento aqui, a gente não vai estudar ele aqui hoje, mas pode deixar assim, igual está. A gente vai rodar aqui. Quando eu der um plot, está aqui o nosso dendrograma. Olha lá. Né? Os marítimos sozinho, o elefante sozinho aqui. Aí, beleza. Vamos pedir para ele plotar para a gente aqui, para ele marcar alguns clusters. Com esse comando aqui, rect hclust, aqui, ó, a gente passa o valor de K igual a 6, ele vai marcar 6 clusters lá. Ó. Ficou dessa forma. E se de repente a gente marcar 7 clusters para separar aqui, ó, porque parece que aqui a gente pode separar mais, ó. Então eu rodo de novo aqui em cima. E muda aqui o K igual a 7. E executo. Ah, eu achei que ficou mais legal assim. Então aqui a análise ela é visual mesmo. Um dendrograma. A gente vai no olho mesmo. Ok. Beleza, essa foi a clusterização hierárquica. Agora vamos rodar a clusterização não hierárquica pelo k-means. Então, de cara, com o comando k-means, detalhe, tanto a clusterização não hierárquica quanto a hierárquica já são nativas do R. A gente não precisa de carregar bibliotecas para rodar elas. Então, aqui vem aqui o comando k-means de uma vez, passa aqui meu data frame e passa a quantidade de clusters que eu quero. Eu quero que ele gere 7 clusters para a gente. Beleza, já rodou. Ele é muito rápido, roda de imediato. Eu coloco cluster na base? Tá, Felipe, boa pergunta. Legal. Pessoal, o Felipe perguntou o seguinte. Que aqui na base, como é que faz para pôr uma coluna com os clusters lá na base de dados? Para a gente poder identificar. Então, a gente faz assim, ó. Clusterização, né? Ok? Com o comando... Vou pôr aqui, ó. Clusters. Vou criar um objeto. Com o comando cut tree. A gente passa aqui. Onde o objeto que está em clusterização é a quantidade de K. K igual a... Foi 7, né? Que a gente rodou por último. K igual a 7. Aí ele vai criar uma coluna. Nessa coluna tem a linha, tem o número do cluster que cada observação pertence, cada linha. Então, eu quero adicionar essa coluna lá na base de dados. Então, a gente faz assim, ó. Como é que chama essa base de dados? Dados. Então, eu vou falar dados 2. Pode usar o cbind também, é uma forma. Vamos usar o cbind. Cbind
Por que cbind? C de column. Column bind, dados, clusters. Eu executo aqui essa linha. Agora, quando eu clicar aqui, dados 2, ó, já tem 6 variáveis. Beleza. Agora nós temos uma coluna lá no final informando a qual cluster cada animal pertence. Beleza? Boa pergunta, Felipe. É isso aí. Eu vou deixar o código aqui. Depois eu mando o código atualizado. Então, a gente rodou o k-means depois, né, com 7 clusters. Então, ó, observe o valor médio de cada variável em cada cluster. O valor médio nada mais é do que o centroide. Uma boa clusterização deve ter centroides mais diferentes possíveis de um cluster para o outro. Se os centroides de 2 ou mais clusters estiverem com valores muito parecidos, é indicativo que os clusters não estão bem separados. Então, com o comando k-means, cifrão, centers, ele vai dar exatamente aquilo que nós vimos lá na aula para a gente. A gente pode interpretar os clusters. Então, ó, o cluster 1 é composto por animais que têm, em média, 63% de água no leite, 10% de proteína, 11% de gordura e 2,73% de lactose. Olha só o cluster 6. Ele é até parecido com o cluster 1. Só que a média de lactose, de gordura, é muito maior. Então, em relação ao cluster 1, os animais do cluster 6 têm maior percentual de gordura. Olha o cluster 7. O cluster 7 já tem pouquinho percentual de gordura, pouquinha proteína, lactose ok, e muito pouco dessa variável aqui no final. Então, pelos centroides dos clusters, a gente já pode começar a interpretar. Né? Então, vamos plotar isso aqui. Vamos rodar a PCA. Então, aqui, ó, até pus o comentário aqui. Roda o algoritmo das componentes principais, né, que é o PCA, para reduzir a dimensão do conjunto de dados. Então, o comando é o primcomp, core igual a true. Core é de correlação. Se eu pôr core igual a false, ele vai usar a matriz de covariâncias, ao invés da matriz de correlação. Mas aqui vamos usar a matriz de correlação. Eu vou rodar aqui. Guardei ela aqui no objetivo PCA. Então, ó, plota gráfico de dispersão com a primeira componente principal no eixo Y e a segunda componente principal no eixo X. A componente principal é a dimensão, né? E colore por cluster. Ó, observe pela cor se os pontos estão bem separados. Caso não, rode o k-means novamente com a quantidade de clusters, com outra quantidade de clusters. Vamos ver então como é que ficou com 7, né? Aí. Ó, o coelho ficou longe um pouquinho. Vamos tentar rodar com 8, para ver o que acontece, para ver se o coelho fica separado. Não separou o coelho, não. Ele separou outra variável aqui que eu não vi qual que foi. Vamos forçar a barra um pouquinho e pôr 9. Então, olha interessante. Ele não separa o coelho, está aqui de verde, né? Desses dois pontos aqui. Então, pode ser que se a gente adicionar uma terceira dimensão aqui nos dados, o coelho, de fato, esteja perto dessas duas aqui. Então, vamos gerar um gráfico em 3D, para a gente ver onde é que estão os pontos. Aí a gente carrega a biblioteca Plotly. Ah, aqui eu pus errado. Não é. Aqui é dados. E a gente rodar aqui. Vamos rodar com 7, né? Porque com 9 está ruim.
Olha lá, ele gera um gráfico 3D. Que a gente pode rodar o gráfico lá. Então, olha que interessante, os pontos verdes. Em três dimensões, eles estão perto. Ó. Tem dois amarelos aqui no canto, né? É o golfinho e aquele outro. Enfim. E esse gráfico é legal. Se quiser mandar ele por e-mail para alguém, pode vir aqui, ó, export, e só vai ele como HTML. Aí pode anexar no e-mail e mandar, por exemplo. Beleza. Essa biblioteca Plotly, a gente já viu ela, né? Ela é muito robusta para análise de dados. Pessoal, então, de análise de cluster, que eu tinha separado era isso.